Pronto. 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 Então, boa tarde para todo mundo que está aí, das turmas de primeiro ano. A gente vai fazer esse momento com vocês, que é o momento da revisão da prova da próxima semana, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui é algo bem similar ao que vai ser cobrado na prova. Obviamente, a gente recolheu os assuntos que foram trabalhados durante o primeiro bimestre de vocês. E aí, com relação a essas características, vocês podem tirar as dúvidas de vocês hoje. E assim vai funcionar da mesma forma que funcionou na aula passada. Então, disciplina de química, depois de biologia e depois de física. Que é exatamente a ordem das disciplinas que vocês vão encontrar na prova de vocês, certo? Então, os professores vão abrir os questionamentos, vão fazer a resolução das questões e vocês vão perguntar somente aquilo que for cabível à aula, certo? E aí, se vocês quiserem comentar alguma coisa sobre a questão, usa o chat. Se não for acrescentar o comentário em nenhum áudio, deixa desligado e não digita nada, certo? Então, vamos começar. Professora Márcia. Oi, Matheus. O slide não está aparecendo aqui para mim. Projetou em qual? Matheus? Oi, não está aparecendo? Não. Deixa eu botar de novo. Coloca aí de novo. Apareceu agora? Também não. Tá abrindo? Fechou. Tá pronto. Agora apareceu. Tá ok. Então vamos lá. Ah, tá aqui. Tá aparecendo para ti, professor Caio? Tá sim. Pronto. Então, acredito que todos estão vendo aí, estão visualizando o slide, certo? E a gente já vai dar início com o química, tá certo? Como o Matheus bem ressaltou, esse é um momento, né, importantíssimo, então a gente pede, por gentileza, que retirem os comentários desnecessários do chat e mantenham os microfones desligados. Caso você queira tirar alguma dúvida, você acena aí com a mãozinha ou coloca aí a sua dúvida no chat, tá certo? A gente vai dar início com química, tá bom? Nós conseguimos, nesse primeiro bimestre, ver 5 conteúdos, tá certo? E aí, dentro desses 5 conteúdos, foram escolhidos alguns para serem cobrados na avaliação de vocês. Aos alunos que buscaram fazer as atividades, que tentaram tirar as suas dúvidas, que leram o material direitinho, com certeza vão achar as questões super fácil da prova. Isso, certo? Não vai ter nenhuma dúvida, tá bom? Mas aí a gente vai ter esse momento agora para poder estar reforçando as dúvidas de vocês, beleza? Dos conteúdos que nós vimos de química, nós demos início aí com o conceito do que é química, matéria e energia, a gente viu, certo? Depois a gente partiu para as propriedades da matéria. Dentro das propriedades da matéria, nós vimos os 3 estados da matéria: sólido, líquido e gasoso, assim também como as mudanças de estado da matéria, quais são os nomes que a gente dá, certo? E a gente vê as propriedades da matéria, as propriedades gerais e as propriedades específicas, que as propriedades específicas elas podem ser divididas em química, física e organoléptica, certo? Aí, a seguir, nós vimos o que são fenômenos físicos e químicos, qual é a diferença um do outro. Nós vimos o que são substâncias simples e compostas, misturas homogênea e heterogênea. E, por último, a gente fechou com os processos de separação de mistura, tá certo? Então, foram esses os conteúdos que nós vimos durante esse primeiro bimestre, tá certo? Pode passar. E aí eu trouxe a primeira questãozinha para vocês, certo? A gente vai dar análise nessa questão aí. Eu vou fazer a leitura e em seguida eu vou pedir para que vocês coloquem aí no chat aí qual é o item que vocês, no caso, marcariam como item correto, tá certo? Vamos lá. Considere as seguintes tarefas realizadas no dia a dia de uma cozinha e indique aquelas que envolvem fenômeno químico. Primeira tarefa, aquecer uma panela de alumínio. Segunda, acender um fósforo. Terceira, ferver água. Quarta, queimar açúcar para fazer caramelo. E 5, fazer gelo, certo? Então, ele diz aí, o enunciado da questão diz que nós temos aí alguns fenômenos aí que envolvem fenômenos químicos. A questão, ela quer saber sobre as tarefas do item correto. Item A, apenas 1, 2 e 3 são fenômenos físicos. B, apenas 2 e 4 são fenômenos químicos. C, todos são fenômenos químicos. D, todos são fenômenos físicos. E E,
apenas 2 e 3 são fenômenos químicos. Vou dar um tempinho para vocês poderem me dizerem aí qual item vocês marcariam como item correto. Item B. Nicolas, item B também. Item B. Boa parte aí com item B. Camila, marcarei item B. Jonathan também. Muito bem, então, digamos que unânime aí com o item B, né? Eu gostaria de pedir um aluno, né, de acordo com o seu entendimento, que se pudesse dizer rapidinho para a gente reforçar qual é a diferença de fenômeno químico para fenômeno físico. Alguém poderia dizer aí? Pode dizer no chat também, pode usar o chat, certo? Ou pode ligar o microfone para ser mais rápido. O que você entende por fenômeno físico e fenômeno químico? Qual vai ser a diferença entre um e entre outro? Alguém? Por que vocês marcariam esse item aí? Alguém poderia aí dar essa participação, dizer aí qual é a diferença entre fenômeno químico e fenômeno físico? Vamos lá, participar. Vamos partilhar os conhecimentos. A participação é muito importante, viu? Pode ter ponto extra aí na participação. Da mesma forma como os alunos que estão atrapalhando a aula, eles perdem ponto por conta do comportamento, os alunos que participam, eles também ganham ponto por conta do seu comportamento. Isso é muito válido. Então, vamos lá. Se não quiser falar, você usa o chat aí para colocar aí o seu entendimento. Só quero saber o que é um fenômeno físico e o que é um fenômeno químico. Qual é a diferença de um para o outro? Alguém? Ninguém vai garantir esse pontinho extra? Então, nós temos aqui já uma explicaçãozinha aqui, já uma participação da Nayane, da Luísa Gabriela. A Luísa Gabriela diz que fenômeno químico é todo aquele que ocorre a formação de novas substâncias. Fenômeno químico é todo aquele que ocorre a formação de novas substâncias, altera a natureza da matéria, e o fenômeno físico causa transformações da matéria sem ocorrer alteração de sua composição química. Muito bem, Nayane. O Vitor também participou aqui. O químico altera a natureza da matéria, e o físico não ocorre alteração da sua composição química. A Mariana também fez aqui essa participação. Muito bem, é isso mesmo, certo? A diferença do químico para o físico é bem simples. O fenômeno físico, ele não vai alterar a natureza da matéria, ou seja, a matéria ela vai continuar sendo a mesma, e já o químico, ele vai alterar a natureza da matéria, porque uma matéria vai se transformar em outra, tá certo? Professora, mas como é que eu vou, no caso, ter essa convicção, vou saber direitinho? Lá no material que eu trouxe para vocês, foi da nossa atividade 4, eu trouxe algumas características, alguns sinais que caracterizam o fenômeno físico. No caso, a mudança de estado físico. Então, quando só tem a mudança de estado físico, como, por exemplo, quando a água evapora, quando a formação do gelo, então só vai mudar o estado físico, mas vai continuar sendo água. A mudança no formato ou no tamanho, certo? Também vai ser um fenômeno físico, só vai mudar o formato e vai mudar o tamanho. Isso, no caso, de acordo com o recipiente que aquela matéria vai estar. A solubilidade também, quando a matéria se dissolve na outra, como, por exemplo, o açúcar, ele se dissolve na água, ele continua sendo açúcar. E a condição de calor e eletricidade. Então, aqui nós temos alguns sinais que caracterizam fenômenos físicos. No caso dos fenômenos químicos, quais serão os sinais? A mudança de cor, a efervescência, como, por exemplo, quando eu pego um comprimido efervescente e coloco na água,
A liberação de energia na forma de luz e calor. Quando, por exemplo, eu queimo algum material, eu queimo alguma matéria, então vai ter a liberação de energia, seja na forma de luz ou seja na forma de calor. A formação de um sólido e a produção de fumaça. Então, nós temos aqui alguns sinais que identificam os fenômenos químicos. Tendo aí a explicação de vocês e esses sinais, né, nós teríamos aí como item correto, pode passar aí, Matheus. Passa as figurinhas aí, nós trouxemos aí algumas figurinhas aí, no caso, que identificam aí alguns, fenômenos físicos e fenômenos químicos, certo? E nós temos aí como item correto da primeira questão, o item B, exatamente como foi unânime vocês colocaram, certo? Apenas o 2 e o 4 são fenômenos químicos. Então, acender um fósforo, então vai ter aí a liberação de energia, tanto em forma de calor como em forma de luz, porque o fósforo ele vai liberar o calor e ele também vai acender e vai transmitir luz. E queimar açúcar para fazer o caramelo. A gente percebe que o açúcar ele vai mudar de coloração, né? Ele vai mudar de cor, ele não vai continuar a mesma corzinha dele inicial. No caso do 1, vai ser fenômeno físico, do 3 e do 5. Aquecer a panela de alumínio, ela vai continuar sendo a panela de alumínio. Ela vai apenas ser aquecida. Ferver a água e fazer o gelo, vai continuar sendo água. Ela vai mudar apenas o estado físico, tá certo? Então, item correto aí da primeira questão, item B, tá certo? Gente, alguma dúvida com relação a fenômeno físico e químico? Se tiver, coloca aí no chat ou usa o microfone. Alguma dúvida? Não, né? Então, vamos passar para a questão 2. Questão 2, nós temos aí essa tirinhazinha, certo? Nós temos um diálogozinho aí, tá certo? Entre o Garfield, né? E esse homenzinho aí, tá certo? Então, eu acho que tá bem pequenininho aí para vocês. Eu vou fazer aqui a leitura, tá certo? Então, o que é que diz aí o homenzinho aí pro Garfield? Hora de ver quanto peso você perdeu, Garfield. Suba na balança. Então, ele pede aí pro gato aí subir na balança. E o gato diz, espere. Ele aguarda um pouco. E lá no terceiro quadradinho, nós temos aí. E o Garfield pensa. Fique calado e me pese. Ok? Então, nós temos aí esse diálogozinho aí. E a questão diz o seguinte. De acordo com o diálogo na tirinha, podemos concluir que a propriedade da matéria que o personagem tenta observar é. Então, nós temos aí o conteúdo de propriedades da matéria. Nós vimos as propriedades gerais e as propriedades específicas, certo? Então, de acordo aí com o que a gente viu e o que está sendo abordado aí no diálogo, qual o item correto? Item A, geral, massa. Item B, organoléptica, volume. Item C, química, densidade. Item D, física, elasticidade. E item E, geral, inércia. Qual desses itens aí vocês marcariam? Item A, item A. Item A, massa. Muito bem. Então, praticamente unânime aí, item A, né? Aí vamos ver aí se o item A corresponde ao item correto. Item A é o item correto. Por que que não seria o item B? O que é que está errado aí no item B? No caso, não é volume, porque ele não está, né, tratando aí de espaço, né, de extensão. E volume não corresponde a uma propriedade organoléptica, corresponde a uma propriedade geral, certo? Propriedade organoléptica, como a gente viu, são as propriedades relacionadas ao cheiro, ao sabor, certo? Quando você utiliza o tato e percebe que aquela substância, né, você consegue identificar algumas características dela
no caso, concretas através do tato, certo? O item C, ele diz aí química, densidade. Densidade não é uma propriedade química, e sim uma propriedade física, porque aqui a densidade eu vou adquirir ela utilizando a massa por volume, tá certo? Então, aqui não é propriedade química, é uma propriedade física. O item dele diz que a elasticidade é uma propriedade física. A elasticidade não é uma propriedade física, é uma propriedade geral da matéria. E o item E, ele diz que é geral inércia. Aqui está, no caso, a inércia, ela realmente é uma propriedade geral, mas o que está sendo tratado aqui no diálogo não é a propriedade inércia, tá certo? Alguma dúvida quanto às propriedades? Posso dizer que a mais fácil de ser identificada é quando eu falo de propriedades organolépticas, porque vai estar relacionada aos nossos sentidos. Quando falar de sabor, de cheiro, certo? Então, eu já vou saber que é relacionado às propriedades organolépticas. As outras, eu acredito que vai ter uma duvidazinha, mais nada do que você sempre está resolvendo as questões e está consultando o material, tá certo? Ok? Podemos passar para a próxima? Vamos aí para a terceira questão. Na terceira questão, nós temos aí também, certo? Três imagenzinhas, certo? Nessas três imagens aí, cada uma delas vem representando aí um estado da matéria. Na primeira aí, nós temos o estado sólido, mais ou menos um cubozinho de gelo aí. Na segunda, nós temos o estado líquido, uma poçazinha de água. E na terceira aí nós temos no estado gasoso, certo? E aí no terceiro quadradinho aí, nós temos aí uma falazinha aí do cachorrinho que ele diz: seu caso de personalidade tripla é realmente muito sério, certo? Então ele fala aí de uma personalidade tripla exatamente porque ele fica mudando, certo? Fica mudando de um estado para outro, e a água ela tem essa capacidade aí de sair do estado sólido para o estado líquido, e assim vice-versa, certo? Então, nessa questão aí, a gente vai tratar aí das mudanças de estado da matéria. Quando a matéria ela sai do estado e passa para outra, ela recebe um nomezinho, tá certo? Então, vamos aí. Analise os itens a seguir e identifique o correto, tá certo? Volta, Matheus, por gentileza. Eu vou ler aqui os itens para eles identificarem qual eles marcariam como correto. Item A diz: a mudança do estado sólido, que é no primeiro quadradinho, para o estado líquido no segundo quadradinho, chama-se solidificação. Então, quando eu tenho uma substância no estado sólido e passo para o estado líquido, eu chamo de solidificação. Item B: mudança do estado gasoso, quadradinho 3, para o estado sólido, quadradinho 1, chama-se vaporização. Item C: mudança do estado sólido para o gasoso, chama-se fusão. Item D: mudança do estado sólido para o gasoso, chama-se gasoso. Item E: mudança do estado líquido para o estado gasoso, chama-se condensação. Qual desses itens aí vocês marcariam? Aí, no caso aí, eu gostaria de fazer só uma correçãozinha com vocês, certo? No item D, que essa última palavrinha aí, no caso gasoso, é vaporização, certo? Nós temos aí vários itens aí, certo? E aí nós vamos aqui para a
Pode passar aí, Matheus. Nós trouxemos aí para vocês aí, certo? O nome de cada mudança de estado, certo? Então, quando eu tenho aí a mudança do estado sólido para o estado líquido, eu chamo de fusão. Se eu tenho uma substância no estado líquido e passa para o estado gasoso, eu chamo de vaporização, no caso, quando a água ferve, tá certo? Quando eu tenho uma substância no estado gasoso, ela passa para o estado líquido, eu chamo ela de condensação, que, no caso, o exemplo que eu posso dar é o processo da chuva. E quando eu tenho uma substância no estado líquido e passa para o estado sólido, eu chamo de solidificação, no caso, é a formação do gelo, certo? Se eu tenho uma substância no estado sólido e ela passa diretamente para o estado gasoso, eu chamo ela de sublimação, tá certo? E se for o inverso, se eu tenho uma substância no estado gasoso e passa para o estado sólido, eu chamo ela de ressublimação. Nesse caso aí, nós temos pouquíssimos, são raros, no caso, os exemplos não são tão comuns, certo? Não são tantos como nas outras mudanças de estado. Essa última aí do estado gasoso para o estado sólido, tá certo? Aí vamos agora para a questão, tá certo? E aí, no caso, nós temos como item correto o item D, certo? E eu gostaria de pedir desculpas a vocês, certo? Anteriormente, eu tinha falado para vocês que a palavra que nós temos aí no lugar de gás nulo, na última palavra aí seria vaporização, certo? Em digitação aí, eu percebi agora. E a palavra aí, no caso, é sublimação, tá certo? Foi só um erro de digitação. Queria pedir aí que vocês considerassem. E aí, quando eu tenho uma substância do estado sólido e ela passa para o estado gasoso, ela se chama de sublimação, tá bom? Então, no caso, esse é o nome da mudança de estado, tá certo? Por que o item A não estaria correto? Porque do estado sólido para o estado líquido, eu chamo de fusão e não solidificação. No caso aí seria o inverso. Se fosse do líquido para o sólido, assim seria solidificação. No item B, o que nós temos de errado aí? Quando eu tenho no estado gasoso e passa para o estado sólido, certo? O nome não é vaporização, e sim ressublimação. No item C, eu tenho do estado sólido para o estado gasoso, chama-se de fusão. No caso aí do sólido para o gasoso, eu chamo de sublimação e não fusão, certo? E no item E, ele diz mudança de estado líquido para o estado gasoso, ele chama de condensação, no caso não é condensação, e sim vaporização, tá certo? Então, nós temos aí essas palavrinhas aí, e se a gente não estiver sempre praticando, não estiver sempre observando, fazendo a leitura e resolvendo questões, aí fica um pouquinho mais difícil e a gente se confunde um pouco na hora de identificar uma mudança de estado para outra, tá certo? Há alguma dúvida quanto às mudanças de estado? Alguém teria alguma dúvida que quisesse expor, que queira expor? Talvez a sua dúvida seja a dúvida do colega também. Não? Acredito que não, né? Então, caso vocês tenham mais alguma outra dúvida com relação a algum outro conteúdo, certo? Com relação a substâncias e misturas, a processo de separação que vocês queiram. No caso aí é ressublimação, certo? No item D. Mudança do sublimação. Perdão, é sublimação, certo? Do estado sólido para o gasoso, sublimação, tá bom? Essa é a palavrinha aí, você substitui essa palavra gasoso aí por sublimação, tá bom? E aí, se vocês tiverem qualquer outra dúvida com algum outro conteúdo, até esse que a gente abordou aqui nessas três questões, vocês podem mandar para mim no privado e aí eu esclareço para vocês, tá bom? Agora a gente vai passar para a biologia, tá bem? Eu vou deixar você com o professor Caio. Oi, estão me ouvindo?
Sim. Pronto. Então vamos lá, né? Boa tarde para os que estão aqui agora. Bom dia ou boa noite para os que vão assistir no YouTube. Então vamos lá fazer um resuminho, né, dos conteúdos que a gente viu de biologia. A gente começou lá do comecinho, né? Como eu tinha falado nas outras aulas, que a gente viu o que é a biologia, né? O que ela estuda. A biologia é a ciência que estuda os seres vivos, né? Tanto lá na sua composição, como na sua relação e interação com outros seres vivos e com o meio que eles vivem, tá? A gente viu que a gente não consegue, né, definir vida, mas a gente consegue caracterizar a vida, né? Aí a gente tem lá aquelas características, aquelas outras características, e a gente consegue definir, diferenciar um ser vivo de um ser não vivo, tá? Aí vocês dão uma olhadinha no material anterior, e lá tem essas características e alguma explicaçãozinha sobre elas. A gente viu o método científico, né? A base para você iniciar uma pesquisa científica. Uma pesquisa científica não é feita de qualquer forma, né, de achismo, de coisas que falam no WhatsApp ou no Facebook, de redes sociais. Tem todo um processo, todo um trabalho, né? Você tem ali uma pergunta, você tem, né, você simula uma resposta para aquela pergunta, aí você vai testar, vai experimentar, vai analisar para ver se corresponde ou não todas as afirmações, né? Aí você ou exclui ou confirma lá a sua resposta para a sua dúvida. Está muito baixo? Não, não, pode continuar. Não? Pronto. Me perdi aqui. Estava falando do método científico, né? Aí do método científico a gente começou a estudar. Ah, não, professor, tá dando para ouvir direitinho. Pelo menos aqui tá dando para ouvir direitinho. A gente viu as teorias, né? Teorias do surgimento do universo, teoria do surgimento do sistema solar, né? Surgimento do planeta Terra e teorias do surgimento da vida, tá? Quem assistiu a aula no YouTube ou quem está acompanhando os materiais não tem assim tanta dificuldade, porque eu tentei fazer um resumo bem simples, bem fácil de entender. E, por último, agora, a gente viu, né, começando a parte da biologia mesmo, a bioquímica, a gente estudando a bioquímica, a gente está vendo substâncias, né? A gente entrou em substâncias inorgânicas, vamos ver ainda substâncias orgânicas. Substâncias inorgânicas é a água e os sais minerais, mas para primeiro bimestre, para avaliação, nós só vamos ver a água, tá? E vamos lá para as questões. Esse foi o último conteúdo, a água, tá bom? Para prova, né? Leiam os resumos, tá bom? Leiam atentamente, porque deu para perceber que nos desafios e na correção das atividades que vocês enviaram, normalmente vocês não estão lendo com atenção, vocês estão procurando uma resposta, tá? E às vezes vocês não atentam que o trecho que está lá não condiz com a resposta que o enunciado está pedindo, tá bom? Então leiam com atenção, aconselho vocês lerem o material que é disponibilizado pelos professores, leiam atentamente, aí vá para as questões e aí vocês conseguem localizar as respostas, né, fazendo a interpretação do texto. Porque deu para perceber que vocês estão lendo a questão e tentando encontrar a resposta dentro do texto, tá? Aí assim vocês acabam não pegando o conteúdo direitinho e acabam até errando questões, tá bom? Vamos lá, para a questão 1. A água é fundamental para o funcionamento do nosso corpo e uma das suas funções refere-se à capacidade de dissolver substâncias e garantir um meio propício para a realização de reações químicas. Isso se deve ao fato de a água, item A, ser um importante condutor elétrico, item B, atuar como soluto, item C, ser apolar, item D, funcionar como solvente, item E,
compor o plasma sanguíneo. Se essa fosse uma questão da prova, valendo agora, né, qual item vocês marcariam como correto? Tem D, tem E. Quem respondeu, quem deu um palpite, eu gostaria que pudesse ligar o microfone e tentar explicar por que você marcou essa questão, por que você não marcou o outro item. Tem D, tem D, tem D e tem E, né? Vocês ficaram na dúvida entre o item D e o item E. Vai lá, Nicolas. Responde aí por que você marcou o D. Nicolas? Vai lá, se garante. Não, né? Alguém quer se pronunciar? Alguém quer falar? Não, então vamos lá. A gente, pelo enunciado, ela já dá aqui, né? Um direcionamento para a gente responder a questão, né? Ó, ele quer saber a capacidade, né? Uma característica da água, que é a capacidade de dissolver substâncias, tá bom? Então vamos lá para o item E. Por que que não é o item E? Ser um importante condutor elétrico. A água é um condutor elétrico? A resposta é não, tá? A água pura, ela não conduz eletricidade. É isso que vocês vão ver na física com o Matheus. A água pura, ela não conduz eletricidade. Tá? O que conduz eletricidade é o que está dissolvido nela, tá? Sais minerais e alguns íons. Tem uns experimentos que a gente faz, tem um tipo de feira de ciências que você bota uma luzinha dentro da água, aí a luz até acende, mas bem fraquinha. Aí você coloca sal de cozinha e a luz começa a brilhar mais forte, tá bom? Então a água, ela não conduz eletricidade, né? O que conduz eletricidade são lá as substâncias que estão dissolvidas nela. Item B, atuar como soluto. Lembra que tem o soluto e tem o solvente. Sempre que pensar em água, pense em água como o solvente universal, aquilo que vai solver, aquilo que vai, né, se misturar alguma coisa. O soluto é aquilo que vai ser misturado, tá bom? Então, ela não atua como soluto, ela atua como solvente. Item C, ser apolar? Não, a gente viu lá no desafio, né? Que foi também até da parte da propriedade de química, vocês viram, e da desafio de biologia também. A gente viu que a água, ela é polar, tá bom? Pela composição, né, espacial e química das moléculas de H2O, né, elas geram polos e ela é polar. Aí tem até uma característicazinha lá que a gente percebeu que a água não, né, não consegue dissolver o óleo. Por quê? Porque a água é polar e o óleo é apolar, tá? Aí tem aquela propriedadezinha de semelhante dissolve semelhante, tá? Então, a água, por ser polar, ela só vai dissolver substâncias polares. Por isso que ela não se mistura com o óleo, que é apolar. Item E, compor o plasma sanguíneo. Beleza, é verdade, né? O plasma sanguíneo, ele tem, sim, ali sua composição de água. Mas não se refere à pergunta, tá bom? Ele pergunta qual é a capacidade da água de dissolver substâncias, né? Então, o item D seria o item correto relacionado à afirmativa, tá? Funcionar como solvente. Pronto, aí as explicações eu coloquei mais para quando gerar o PDF vocês terem essas informações, tá bom? Aí eu vou resolvendo as questões e já vou explicando. Então, a primeira, o item D, funcionar como solvente. Vou passar mais. Questão 2.
Né? Vocês estão vendo aqui uma laminazinha de água e um mosquitinho em cima. Talvez você já tenha visualizado isso, né? Vamos lá, para a questão. Você já deve ter observado um inseto caminhando pela superfície da água de uma lagoa. A propriedade da água que permite que a pata do inseto não rompa a camada da água é: item A, adesão; item B, calor específico; item C, tensão superficial; item D, calor de vaporização; e item E, capilaridade. Se essa fosse a questão da prova, qual item vocês marcariam como correto? Item C. Letra A, adesão. Item C, item C. Então vamos lá. Acredito que se vocês não tivessem consultado a internet, muitos marcariam o item A. Por que não é o item A? Teve uma aluna que marcou, a Camila. Adesão. Por que não é o item A, Camila? A adesão, ela é uma propriedade da água, sim, viu? Adesão e coesão. Adesão quer dizer que as moléculas estão aderidas, elas estão ligadas ali fortemente. E a coesão é a capacidade dessas moléculas arrastarem elas, as outras, né? Um exemplo, você pega o seu caderno, você está fazendo atividade, você cai ali uma gota de café bem na pontinha do caderno, né? Essa água, ela vai aderir ao papel. Bom, que o papel é poroso, ele vai aderir. De repente, você vê que aquela gotinha que pingou ali, ela vai começar a se espalhar pela folha, não é isso? Por quê? Por causa da capacidade de coesão. Ela vai começar a querer, digamos, andar pela folha, e como elas estão muito coesas, unidas fortemente, ela começa a arrastar as outras águas, as outras moléculas de água, tá? Então, é uma característica, sim, adesão e coesão. A adesão e a coesão é uma propriedade que vai permitir que o inseto consiga ficar sobre a água, tá bom? Mas não é a adesão em si. Tá? Ele pergunta qual é a propriedade da água, tá bom? A adesão e a coesão, elas vai possibilitar, né, essa propriedade. Então, não é o item A. Item B, calor específico. Não tem muito a ver com a questão, né? O que seria o calor específico? Seria a quantidade de energia para poder aquecer 1 grama de água, tá bom? E a água, ela tem um alto calor específico, né? Você precisa de muita energia para poder aquecê-la. A resposta que muitos colocaram, tensão superficial, é a correta, tá bom? Eu volto já para ela. Item D, calor de vaporização. Não é, né? Não tem muito a ver com a pergunta. Calor de vaporização seria a quantidade de calor para essa água sair do estado sólido para o estado gasoso. Vocês viram agora em química, né? E a capilaridade, ela tem a ver também com adesão e coesão, tá bom? A capilaridade seria a propriedade que faz com que a água suba em tubos muito finos, tá bom? Tem até um exemplo lá no material, e um outro exemplo que eu posso dar seria como é que a água das plantas, ela tira lá da raiz do solo e joga lá para o topo da planta, né? Através de capilares que tem por dentro da planta, né? Que é o floema e o xilema. A gente vai ver isso quando a gente vê botânica, quando vocês virem botânica, tá bom? São tubos, são como se fossem veias, vasos, né? Super finos, que a água, pela propriedade de adesão e coesão, ela consegue subir por esses canais, tá bom? Item C, tensão superficial. Essa seria a resposta correta, tá bom? O que seria a tensão superficial? A gente consegue visualizar aqui nessa figurinha
né? Que a água, as moléculas de água, cada bolinha dessa é uma molécula, tá bom? Uma molécula de água. E essa molécula de água, ela se une, né, a várias outras, formando aquilo que a gente consegue ver que é a água, né, no estado sólido, líquido. E essa força de adesão, de união e de coesão, que elas estão muito ligadas, né, elas fazem forças de atração e de repulsão ao mesmo tempo. Aí a tensão superficial, que é a água que fica a parte que fica na superfície com contato com o ar, tá bom? Vocês podem ver aqui nas bolinhas que ela está em contato, né? Elas têm força só com as bolinhas da lateral e das que estão abaixo. Em cima não tem força, tá bom? Então elas formam um tipo de malha, tá? Elas conseguem se esticar e formam tipo de malha. E os insetos, por serem muito leves e terem uma estrutura da pata, né, que ela não consegue romper essa malha, tá? Então ele consegue ficar sobre o inseto. Então, tensão superficial. Superficial por quê? Porque é de superfície, tá bom? Então, o item correto seria o item C, tá? Tensão superficial. Questão 3. Caio, Oi. a Camila pediu para explicar novamente. Tá. Tem alguma parte específica? Algum dos itens? Ou Camila? No caso, seria o quê? Sobre a atenção superficial ou a questão toda? Eu vi aqui agora outra coisa. Seria pelo fato de não ser o A e a resposta ser o C? Seria isso? Camila? Questão toda. Pronto, ela Vamos disse que lá. é a questão toda. Vou ler de novo, tá? E atentem sempre ao enunciado para ver o que o enunciado está pedindo, tá bom? É uma dica que eu sempre falo para vocês. Então vamos lá. Você já deve ter observado um inseto caminhando pela superfície da água. Ó, já marca aqui, ó, superfície, tá bom? De uma lagoa. A propriedade da água que permite que a pata do inseto não rompa a camada de água é, tá? A água, ela tem várias propriedades, tá bom? Tem, todas essas daqui são propriedades da água. Adesão, calor específico, tensão superficial, calor de vaporização e capilaridade. Todas elas são propriedades da água. E existem outras, tá lá no material no PDF, tá? Ele quer saber aqui na questão qual é a propriedade que permite que a pata do inseto não rompa a camada da água, tá bom? Vai lá, Matheus. Não, volta, Matheus. Na 2 aí. Pronto, pode deixar aqui. Adesão, né? Adesão é uma propriedade que, pela composição química da molécula da água, uma molécula de hidrogênio e duas de oxigênio, duas de hidrogênio e uma de oxigênio, tá? Elas têm uma estrutura que elas conseguem se ligar muito fortemente uma a outras, tá bom? Elas estão bastante aderidas, tá? E tem a propriedade de coesão, que é justamente a capacidade dessas moléculas arrastarem uma às outras, tá? A propriedade de adesão, por elas estarem unidas, tá? Deixa eu ver aqui como é que eu coloco para te explicar melhor. A adesão, ela vai ser bastante forte aqui, ó. Você consegue ver na figurinha, na parte mais abaixo, tá? Elas estão bastante aderidas, ó. Elas têm ligação, uma bolinha, onde tem aqui essas setinhas, ela está ligada a várias outras moléculas de água, tá bom? Em várias direções, né?
para cima, para baixo, na diagonal, em várias direções, ela está aderida a outras moléculas de água, certo? A tensão superficial, né? Tensão de superfície, lá em cima, na lâmina de água, onde essas moléculas estão em contato com o ar, tá bom? Essa adesão ela é um pouco diferenciada. Tem a outra figurinha aqui que mostra. Ó. Uma moléculazinha de água, né? Ela só está aderida a moléculas que estão abaixo dela e ao lado, tá? Você percebe que ela não está aderida a moléculas acima, porque acima vai estar, né, o ar, tá bom? Então, por elas estarem em cima e não terem ligações com outras moléculas de água acima dela, digamos assim, ela, ela consegue ter uma conformação espacial, um arranjo espacial, que ela consegue ficar mais espaçada e ela cria tipo uma malha, digamos assim. Você pega um tecido e estica, um tecido bem fino, e estica, tá? Ele fica ali como se fosse uma malha que ela cria ali uma tensão, tá bom? E essa tensão, essa malha, ela para ser passada, ela precisa de uma força, tá bom? Mas como o inseto é muito leve, ela não consegue romper essas ligações da água. E a conformidade da pata do inseto não é qualquer inseto que vai ficar lá na água e vai conseguir parar lá em cima da lâmina de água, tá bom? São insetos que evoluíram, tá bom? Que eles adquiriram essa propriedade, tá? Ele tem uma conformidade, tem a questão dos pelos, o formato da pata, né? Que ele, digamos que ele aumenta, a pata dele aumenta a superfície de contato, né? Diminuindo a força, a pressão nessa, nessa, nessa malha de água, tá bom? Aí isso causa a propriedade da água, que é a tensão superficial, tá bom? Se ficou complicado, pode ir lá no WhatsApp, tá bom? Pode me perguntar, me chama lá, eu tento te mostrar outros exemplos com outras figurinhas, tá bom? Pra gente não esticar muito aqui na aula. Bom, Camila? Questão 3. Analise as informações. Item 1. Um ser vivo é originado a partir de um ser vivo pré-existente. Item 2. Os experimentos de Redi, Needham, Spallanzani e Pasteur comprovam o surgimento de seres vivos pela reprodução de seres já existentes. Item 3. Apesar de ser uma teoria aceita, não se conseguiu demonstrar como surgiu o primeiro ser vivo. Essas afirmações fortalecem a teoria da origem da vida chamada de evolução química, item A, item B, a biogênese, item C, biogênese, item D, panspermia. Né? Qual seria essas teorias que faz relação a esses três itens? Já temos aí item e explicação, né, professor? Sim. Tem B, tem B, tem B. Vamos lá, né? Para a gente não perder mais tempo. Item C. Vamos lá. Aí a gente entra de novo na questão que eu falei lá. Tem que ficar atento à questão, tá bom? Ele dá 3 afirmativas e essas 3 afirmativas se referem a uma teoria específica, tá? Vocês colocaram B porque vocês já foram somente no item 3, tá bom? Mas tinha que ser analisado os outros 2 itens, tá? Então vamos lá. Seria a teoria da evolução química, né? Não, né? Porque a gente viu lá que a teoria da evolução química, quem formulou foi e foi justamente um dos pontos que vocês, né, embaralharam lá no desafio, tá bom? Quem confirmou, quem fez os experimentos foi o Miller e Urey, né? Seria essa teoria da evolução química.
A atmosfera primitiva, né? Haviam lá os gases, o oceano, e esses gases, né, sofreram as intempéries da natureza, raios, e a partir dessas reações formaram moléculas, né, que daí evoluíram para a vida que nós conhecemos hoje, tá bom? Essa é a teoria da evolução química. Então ele não faz referência aqui, né? Apesar de ser uma teoria aceita, não se conseguiu demonstrar como surgiu o primeiro ser vivo. Do item 3, a gente já elimina a evolução química, né? A evolução química, ela tenta justamente explicar como surgiu o primeiro ser vivo, tá bom? A biogênese. B. A biogênese, lembrando que o prefixo A é de negação, tá? O que é que a biogênese diz, como vocês já colocaram aqui? A biogênese diz que a vida surge do nada, né? E se você colocar ali, como teve alguns, né, alguns naturalistas da época que falaram, tinha até receita para criar vida. Se você colocasse ali a sua roupa suja, colocasse uns grãozinhos, ali iam surgir ratos e baratas, né? Então ela não faz referência a esses daqui, né? Que pelo item 1, ó, um ser vivo é originado a partir de um ser vivo pré-existente. A teoria da biogênese, ela fala que o ser vivo surge do nada, tá? Ela não precisa de outro ser vivo para ser originado. Ela surge ali do nada. Se você colocar um lixo, um saco com lixo, ali vão nascer tapurus, vão nascer ratos, tá bom? Essa é a teoria da abiogênese. Teoria da panspermia. Vamos pular lá para o item D, tá? Teoria da panspermia não faz referência a essas análises aqui, né? Essas afirmações. Que a teoria da panspermia é aquela que fala que a vida surgiu, né? Chegou na Terra de forma cósmica, né? Ela veio no rabo de um cometa, o cometa veio, caiu trazendo a vida aí, não sei da onde, caiu aqui na Terra e aqui ela começou a evoluir, tá bom? Item C, né? Teoria da biogênese. Essa seria a resposta correta, tá bom? Por quê? A teoria da biogênese diz que um ser vivo é originado a partir de outro ser vivo, né? Todo ser vivo é originado de outro ser vivo. Os experimentos de Reid, Needham, Spallanzani, Pasteur, né? Que a gente viu lá na aula que eles brigaram, né? O Reid fez o primeiro experimento quebrando a teoria lá da roupa suja, que a roupa suja ia surgir ratos, né? Ele pegou um pedaço de carne, botou em postos diferentes e comprovou que a vida surgia, né, a partir de outro ser vivo. O Needham e o Spallanzani ficaram na briga também, né? O Needham concordou e discordou da teoria do Reid. O Needham dizia que essa teoria do Reid era válida, mas só para organismos grandes, né? Para micro-organismos continuava prevalecendo a teoria da biogênese, que os micro-organismos surgiam, né, do nada, da força vital que vinha do ar. O Spallanzani, né, foi contra a teoria do Needham, e o Pasteur confirmou a teoria do Spallanzani e acabou de vez a teoria da biogênese, tá bom? Então, a resposta... Aí o item 3, né? Apesar de teoria aceita, nós conseguimos demonstrar como surgiu o primeiro ser vivo, tá bom? Essas teorias, elas não comprovam como surgiu o primeiro ser vivo, né? Elas só falam a teoria da biogênese, como a vida surge a partir, né, do que já está acontecendo. Então, o item correto é o item C, tá bom? Teoria da biogênese. E a gente fica aqui na revisão de biologia. Camila, se quiser perguntar lá no WhatsApp, tá bom? Para me explicar melhor, eu te mostro essas figuras, essas imagens. E o pessoal também que tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade de chamar no WhatsApp, tá bom? E então, a gente fica por aqui. Boa tarde, pessoal. Vamos finalizar aqui a nossa revisão, dando alguns pontos de física. Vou ser bem rápido para a gente finalizar a nossa aula de revisão hoje. Vocês podem perguntar aí, que a gente vai tirando essas dúvidas e vai aí resolvendo essas situações emblemáticas que ficarem, certo?
Com relação à física, a gente viu alguns conteúdos introdutórios. De certa forma, o que eu posso dizer para vocês é que a física, na sua essência, ainda não foi trabalhada. Então, a gente viu introdução à física, viu o histórico da física, alguns físicos importantes para esse tipo de ciência. A gente começou a estudar algarismos significativos, notação científica, e aí a gente terminou a introdução à cinemática. A gente viu o que é referencial, o que é espaço, o que é tempo, o que é trajetória. Então, dê uma olhada nesses materiais, por quê? Porque esses materiais estão colocados nos grupos de vocês. A gente colocou todos os arquivos das aulas e as respostas, tá? Inclusive, provavelmente há alunos aqui que não entregaram alguma atividade e a gente já mandou o gabarito. Então, procurem um gabarito, procurem a atividade para realizar, façam essa atividade no caderno, identifiquem o nome e enviem na plataforma para a gente fechar as notas de vocês, certo? O que eu vou tratar aqui com vocês, gente, são 3 questões muito parecidas com as questões da prova. Então, prestem atenção nas questões que nós vamos abordar e perguntem aquilo que for necessário, certo? Olha só, a gente tem um texto aí de referência. Olha o que é que o texto diz. Sob esse ponto de vista, a física é um dos ramos do conhecimento mais bem-sucedidos. Poucas áreas se destacaram tanto na produção de conhecimento, aliada ao desenvolvimento tecnológico. Ela é uma ciência experimental que trata da interação entre matéria e energia. É uma das chamadas ciências da natureza. Ela envolve pesquisa, coleta e organização de dados e formulação de hipóteses. Essa maneira de estudar os fenômenos foi inaugurada pelo físico italiano Galileu Galilei no século XVII e é chamado de método científico. Antes, o conhecimento se baseava somente em observações. De acordo com as informações que foram dadas, no caso, as informações que acabaram de ser lidas, vamos marcar a alternativa incorreta, tá? Ou seja, a alternativa que não está de acordo com o texto. Olha só, na letra A diz assim: a física é um dos ramos do conhecimento mais conhecidos entre as ciências estudadas hoje. Verdadeiro ou falso? Coloquem aí no chat, aí os professores me dizem. Eu falando, microfone desligado. Verdadeiro, Verdadeiro. Verdadeiro. Por enquanto, nenhum falso. Estamos Muito aí bem. com a resposta unânime. Verdadeiro. É exatamente o que o texto vem trazendo no início dele. Na letra B, a física é uma área que se destaca ao fazer uma aliança entre conhecimento e desenvolvimento tecnológico. Verdadeiro ou falso? Coloquem aí. Temos falso, dois falsos. Já temos aqui 2 falsos e o restante verdadeiro. Olha só o que é que diz aqui, ó. Poucas áreas se destacaram tanto na produção de conhecimento aliada ao desenvolvimento tecnológico, ou seja, existe uma aliança entre conhecimento e desenvolvimento tecnológico. E, obviamente, a física é um tipo de ciência que trabalha com essa aliança, tá? Então, apesar de não estar de forma explícita, porque aqui nesse caso eu troquei aliado por aliança, essa afirmativa permanece verdadeira, tá? Letra C. A física é uma ciência baseada em processos experimentais que tratam da interação entre matéria e energia. É uma das chamadas ciências da natureza. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, um falso. Que mais? Verdadeiro. Até o momento só um falso. Verdadeiro, né, gente? Ó, tá bem aqui, ó. Ela é uma ciência. Ela quem? A física, tá? A física é uma ciência experimental que trata da interação entre matéria e energia e é uma das chamadas ciências da natureza. Então, verdadeiro. Letra D.
A física envolve pesquisa, coleta e organização de dados somente? E aí, verdadeiro ou falso? Falso, um verdadeiro. E o restante vai aparecendo falso. Falso. Outro Vamos lá. verdadeiro. Temos 2 verdadeiros. Mas a maioria falso, certo? Certo. Olha só. Ela quem? A física, tá? A física envolve pesquisa, coleta e organização de dados e formulação de hipóteses. Ou seja, até aqui está correto. Essa palavra somente, ela deixa a opção incorreta, porque eu também tenho a formulação de hipóteses. Então, por exemplo, para um método chegar a ser considerado como um tipo de ciência, ela precisa envolver uma pesquisa, ou seja, o pesquisador, o cientista, precisa ir a fundo naquele assunto, ele precisa coletar as informações necessárias, ele precisa organizar essas informações, e aí eu vou formular hipóteses. Mateus, o que são essas formulações de hipóteses? São características duvidosas. Um exemplo, para que hoje o coronavírus ele seja considerado uma doença, né, causada por um vírus e uma pandemia, tá? Obviamente na situação que a gente está, foram lançadas várias hipóteses. Por que ele é uma pandemia? Porque ele atinge um determinado país, ou porque ele atinge um determinado continente, ou ele atinge o mundo todo. Então, as hipóteses anteriores foram descartadas. Por isso que é importante, quando se faz um tipo de pesquisa, gerar essas hipóteses, tá? E aí você vai descartando aquelas que não cabem na pesquisa, até você chegar num conhecimento comum, tá? Então, por isso que ele diz que antigamente tudo se baseava em observações, é o que nós chamamos de senso comum. Um senso comum muito, muito conhecido, que geralmente as pessoas mais velhas, os nossos avós, bisavós, costumam falar com a gente: olha, não bebe manga com leite à noite porque faz mal. Isso não é uma pesquisa, isso é uma observação feita, isso é um conhecimento de senso comum. Enquanto uma pessoa não fizer uma pesquisa, uma coleta, organizar os dados e formular essas hipóteses, aquilo não passa de uma observação, tá? Então, a nossa letra D está errada. Vamos para a letra E. Galileu Galilei, no século XVII, propôs o que chamamos de método científico, ao qual o conhecimento só podia ser realmente detalhado por meio de hipóteses somente. E aí, verdadeiro ou falso? Falso, falso. Falso, falso, falso. Nesse caso, gente, nós também temos a informação incorreta, tá? Então, realmente, esse detalhamento, ele não era feito por meio de hipóteses, era feito por meio de observações. Esse caso não é uma questão de ser anulada. Quem marcou D está correto, quem marcou E está correto, tá? Então, vocês já me explicaram aí que a letra D está errada, porque falta uma parte dela, e a letra E está errada, porque não é hipóteses, e sim observações. Então, nesse caso, nós temos 2 gabaritos, ou a letra D ou a letra E, tá? Mas isso é para vocês entenderem como é o processo de introdução da física como ciência da natureza, certo? Alguma dúvida? Digam sim ou não no chat, bem rapidinho. Dúvida, sim ou não? Não, pode continuar. Não. Vamos lá. Segunda questão, foi uma questão obviamente adaptável. Eu acho que alguém colocou alguma dúvida aqui, ô Matheus. Só um Diga momento. sim e diga a dúvida para a gente poder resolver. O Pedro, ele perguntou por que seria a letra D ou E. Porque a questão está pedindo uma informação incorreta. A letra D tem uma informação incorreta e a letra E também tem uma informação incorreta. Nesse caso, foi um erro de elaboração de questão. Então, quem marcou D ou quem marcou E está certo. Tá? Foi só um erro de digitação, uma palavra que acaba a gente passando por cima. Foi o Pedro, não foi que perguntou? Isso. Deu certo, Pedro, entendeu? Isso. Nessa questão, D ou E está certa porque as duas estão erradas.
tá? Isso não quer dizer que na prova vai ter isso, não. Aqui foi só porque a gente acabou passando batido mesmo. Vamos aí para a questão 2. Questão 2 bem levezinha. Considerando-se os algarismos significativos dos números 25,72 e 1,011, podemos afirmar que a soma destes números é dada por... Olha só, soma de algarismos significativos. Vamos aí lembrar da regra. Soma e subtração. Realiza o processo normal. Meu número, meu resultado final tem que ter o menor número de casas decimais. Então, vamos lá. Eu tenho uma soma. 25,72. Eu tenho quantas casas decimais nesse número? Digitem aí. Quantas casas decimais? Ou seja, quantos números eu tenho após a vírgula? No 25,72. 2. Estão colocando aqui 2. 2, que mais? 2, estão digitando 2, eu tenho mais alguma Tudo 2, tudo 2. Show, já entendi. Então, coloquem na cabeça de vocês. Número de casas decimais são os números que tem após a vírgula. Após a vírgula, eu tenho o número 7 e o número 2. Então, eu tenho 2 casas decimais. Vamos aí, ó. Próximo número, 1,011. Eu tenho quantas casas decimais? Digitem aí, quantas casas decimais eu tenho? 3. 3 casas decimais. Unânime. Show de bola. Pela regra, a minha resposta tem que ter o menor número de casas decimais. Um número eu tenho 2 e na outra eu tenho 3. Então, a minha resposta final tem que ter 2 ou 3 casas decimais. Digitem aí. Duas casas decimais. Show de bola. Então, eu já sei que no final eu tenho que ter só 2 casas decimais. Nessa situação, gente, eu nem fiz o cálculo ainda. Mas prestem atenção. Letra A está errado porque eu tenho quantas casas decimais aqui? Digitem aí. Na letra A eu tenho quantas casas? 3. 3. Já fugiu da regra. 3. Na letra C, eu tenho quantas casas decimais na letra C? Uma, duas. Uma casa decimal. Eu só tenho um número após a vírgula, ó, o 8. Já foge da regra. E aqui, gente, sempre lembrem-se, esse número pode ser lido como 27 ou como 27,0. Ou seja, eu vou ter somente uma casa decimal. Então, a minha resposta vai ser ou a letra B ou a letra D. E é porque eu nem fiz o cálculo ainda. Então, prestem atenção nesses detalhes para vocês resolverem as questões. Vamos aí fazer o processo. Vimos aí que sem o cálculo já eliminou 3 itens, né, Matheus? Já eliminamos 3 itens, sem fazer o cálculo. Então, assim, isso também funciona tanto para a química como para a biologia. Porque, e obviamente, não somente uma questão de cálculo, mas tem opções que vocês já descartam. Então, descartem as opções que precisam ser descartadas e depois analisem qual a resposta correta. Vamos aí fazer a soma. 25,72 mais 1,011 dá 26,731. Vocês já me responderam isso aqui. O primeiro número tem 2 casas decimais, o segundo número tem 3 casas decimais. A minha resposta tem que ter 2 casas decimais. Se a minha resposta tem que ter 2 casas decimais, esse 1 aqui ele vai ter que desaparecer. Por quê? Porque se esse 1 permanecer, eu vou ter 3 casas decimais e foge da regra. Então, o que é que vai acontecer com esse 3? Vamos analisar o que é que vem depois dele. Vem o 1. Esse 1 é menor do que 5. Então, o que é que a regra me diz? Se o próximo número for igual ou menor do que 5, o anterior permanece inalterado. Ou seja, minha resposta é 26,73, que nesse caso seria a letra B. Alguma dúvida?
Matheus, o Pedro ele ainda colocou aqui uma informação, né? Não esquecer na realização do cálculo, vírgula abaixo de vírgula, né? Como nós estamos trabalhando aí com números decimais, vírgula abaixo de vírgula. Muito bem, informação muito boa, viu, Pedro? Vírgula abaixo de vírgula. Professor, mas como é que eu vou fazer isso se ali no primeiro número eu tenho só duas casas decimais? Obviamente, você coloca o zero. Então, você tem 25,720 menos 1,011, tá? E aí você faz a operação de adição usual, certo? Dúvidas aqui na Nenhum questão? aluno, não, nenhum aluno se manifestou quanto à dúvida, não. Show de bola. Questão 3. Olha só. A massa invariante de um elétron é aproximadamente de 91,09 vezes 10 a menos 30 quilogramas, ou 5,489 vezes 10 elevado a menos 4 unidades de massa atômica. Com base no princípio de Einstein, da equivalência massa-energia, esta massa corresponde a um resto de energia de 0,511 MeV, tá? Que é uma unidade aí de energia específica para o princípio de Einstein, tá? É mega, e essa unidade eu não me lembro específico o que é uma unidade em inglês. Mas aí depois eu digo para vocês. Vou só destacar isso aqui, porque é isso aqui que nós vamos trabalhar, tá? Vamos lá, ó. Com relação a esse termo destacado aí, o que é que a gente pode afirmar? Nessa questão, gente, a gente tem que lembrar do que nós estudamos em notação científica. Primeira regrinha que a gente tem que saber, o número ele só pode estar em notação científica se, obviamente, se o número ficar entre 1 e 9, tá? Então, prestem atenção nesse ponto, tá? Então, o número tem que ficar entre 1 e 9. E, obviamente, o meu expoente tem que corresponder ao número de casas que foram andadas. Se a minha vírgula se deslocar para a esquerda, o meu valor, ele, obviamente, vai aumentar uma unidade. Se ele for para a direita, diminui, tá? Então, vamos aí prestar atenção nas informações, certo? Nesse caso, gente, vamos aí, ó, na letra A. A massa do elétron, que é essa que está destacada em vermelho, informado na questão, não segue os parâmetros corretos do que foram estudados em notação científica. E aí, essa informação está certa ou está errada? Coloquem aí. Esse número, ele segue os princípios da notação científica? Digitem aí. E aí, alguém? Bacinha? Caio? Pensava que eu tinha caído. E aí, alguém falou alguma coisa, digitou alguma coisa? Letra A tá certa ou errada? Tá todo mundo colocando certo, tio. Os professores não estão respondendo. Pronto, obrigado. Então vamos lá. Ó. Essa informação, gente, ela realmente ela está certa. Mas por que que não segue os parâmetros? Quem é que pode me dizer? Quem me explicar, ganha aí meio ponto aí na prova bimestral. Por que que não segue os parâmetros de notação científica? Aqui no chat ninguém aí.
creio que Professor, seja, pode repetir? eu creio que seja por conta do expoente, do menos 30 do menos 30. Não é pelo expoente. Não é pelo expoente. Mas existe uma relação no final sobre, mas não é o expoente que me indica de olho que isso aí não segue os parâmetros da notação científica. Quem é que pode me explicar? Os outros que ligaram o microfone ao mesmo tempo. Pode ativar agora e responder a pergunta. A Nayane. Tô pedindo para tu repetir a pergunta, Matheus. De novo, esse número aqui em vermelho não segue os parâmetros de notação científica. Vocês disseram que a A está certa, porque realmente não segue os parâmetros. Realmente vocês acertaram. Agora eu quero saber por que que não está seguindo notação científica. Qual é o ponto que me identifica isso? Aqui no chat ninguém. Olha só, gente, o que foi que eu disse para vocês no início? O Vitor respondeu, Matheus. Porque não pode ser 91, tem que ser entre 1 e 9. Exatamente. Quem foi que respondeu? Vitor, De qual turma? ele não... Diz aí, Vitor, qual é a tua turma? Escreve no chat. Primeiro C. Muito bem, Vitor. Primeiro C, meio ponto na bimestral. Gente, o número não está em notação científica, porque o que foi que eu disse no início? Ele tem que estar entre 1 e 9, e aqui eu tenho 91. Então, professor, como é que eu faço para esse número ficar em notação científica? Essa vírgula, ela vem bem para cá, ó, entre o 9 e o 1. E aí, obviamente, o número fica em notação científica, tá? Então, baseando-se nisso, obviamente, nós temos a letra A como verdadeira. O meu expoente, obviamente, ele vai aumentar uma unidade, vai ficar menos 31. Então, todas as outras alternativas estão erradas. E na última, o número não pode ficar entre 9 e 2, ele tem que ficar entre 9 e 1, o que torna A verdadeiro, como eu já tinha dito anteriormente. Então, nesse caso, nossa resposta é a letra A. Letra A por quê? Porque o número lá em cima não está entre 1 e 9, tá? Ele é maior do que 9, então não está em notação científica. Alguma dúvida? Dúvidas? Acredito que não, Matheus. Não. Show de bola. Então, dê uma olhadinha, nós vamos botar essa revisão lá, dê uma olhadinha de novo, porque isso é muito precioso para a prova de vocês, tá? Dicasinhas para vocês. Vocês vão pegar as 6 atividades que nós já propomos durante o bimestre, vocês vão ler e reler os textos instrutivos colocados em cada disciplina, tentem resolver as questões sem pesquisa. Depois disso, confere o gabarito de acordo com o que vocês leram e trace os pontos que vocês tiveram mais dificuldade para estudar depois. E antes de realizar a prova, gente, tentem fazer esse processo novamente, tá? Não deixem para marcar qualquer questão na prova, porque aquilo ali é uma nota que vocês vão gerar para o aluno online de vocês, né? Para a média de vocês. Então, obviamente, se você tirar nota baixa numa prova, vai uma média vermelha no seu histórico. Então, evitem isso, aproveitem essa oportunidade que nós estamos aí nas nossas casas, de fazer a prova com cuidado, de ler, reler, ver as atividades novamente, e aí poder enviar elas, as atividades que restam, no portal da escola. E é isso, muito obrigado pela participação de vocês. Sei que a gente puxou um tempinho, mas foi necessário, porque a gente precisava explicar isso para vocês, tá?